Gary, muito obrigado. O Estado já vem mostrando, através do programa Mãe Coruja, há 10 anos, atuando em parceria com os municípios, mas acho que essa fala dele, onde ele está colocando no orçamento o programa, e isso vai obrigar o próximo governo a ter que colocar no orçamento o programa, é fundamental. Queria que você comentasse sobre isso e também um ponto interessante que você colocou no Chile, na Colômbia, onde os programas de primeira infância eles estão ligados direto à presidência da República. Isso fez uma grande diferença, né? Então, também mostra um compromisso do presidente do país com a primeira infância. E o Brasil está num momento interessante agora, que foi lançado o programa Criança Feliz, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, e tentando trazer a área da saúde, o Ministério da Saúde e a área da educação juntas. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? Falando o quão importante é a história do dinheiro, a história desse compromisso político, onde você ressaltou grandemente, e não só ficar no compromisso, ficar na ação sobre a importância de ter realmente dinheiro num momento que os países estão com dificuldades. O Brasil está com dificuldade de dinheiro. Sim, este fator de compromisso político, na nossa análise, emergiu como o principal preditor do sucesso. E, conforme você colocou, esse compromisso político precisa ser traduzido em políticas. Foi outro achado da nossa análise, conforme mencionei, que especialmente onde você tem políticas que cria o arcabouço para os setores trabalharem juntos. Existem várias formas de os setores trabalharem juntos, mas é obrigatório. Se os setores permanecem sem serem coordenados e trabalhando de formas verticais, você pode chegar lá, mas para ser mais eficiente, vai ser menos eficiente, vai ter um custo mais alto e vai ser um processo mais confuso para as famílias e para os agentes de saúde na linha de frente, proporcionar esses cuidados e identificar como navegar por esses sistemas. Você também colocou que a importância que esse compromisso político tenha acesso a recursos e ter recursos específicos, dedicados, e garantir que a próxima administração tem que continuar com o programa. Isso é algo muito forte e algo muito importante. Precisamos de continuidade nesses programas. Está claro que existe uma grande conscientização e desejo político aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil também é um exemplo, um país exemplar nesse sentido. E eu agradeceria, graças aos investimentos e o trabalho de uma série de parceiros aqui no Brasil, já há alguns anos, em trazer a importância disso, levar a importância disso para a liderança política, mas também para as pessoas, para a população. E outra coisa que eu não falei muito a respeito, que talvez eu possa mencionar aqui, é a importância, o papel importante que a sociedade civil desempenha em estimular a demanda comunitária, a demanda partindo das pessoas, para que fiquem conscientes que serviços estão disponíveis, quais são os seus direitos, como ter acesso a esses serviços e deixar o governo saber que é um tema muito importante e votar dentro dessas linhas. É um fator também muito importante que, conforme olhamos aqui globalmente, é um aspecto que realmente é muito fraco até o momento. Mas a minha observação individual me diz que acho que o Brasil é um país exemplar nesse sentido, de esses movimentos de bases, esses esforços da sociedade civil que estão acontecendo no Brasil, que estão promovendo a importância do desenvolvimento da primeira infância.
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da área de fonoaudiologia. Ela pergunta, em sua opinião, quais são as possíveis estratégias para que o conhecimento produzido nas universidades possa se tornar base para políticas públicas e, assim, modificar a realidade. É só um comentário, o NCPI, o Núcleo Ciência pela Infância, tem como um dos seus grandes objetivos isso, exatamente, é fazer com que a academia se aproxime das políticas públicas e da sociedade. Mas eu queria saber se você, como acadêmico, Gary, e tendo vivido o lado também trabalhando, provavelmente na maior fundação do mundo, a Bill Melinda Gates Foundation, e agora em Stanford, que é uma das maiores universidades do mundo também, se você tem essa experiência de falar um pouco como é que a gente consegue aproximar o trabalho acadêmico da política pública. Bem, um outro fator que eu mencionei, que onde você vê programas que foram bem-sucedidos, têm sido baseados em evidências. E as evidências vêm de uma variedade de lugares. Muitas vezes vêm das instituições acadêmicas, também pode vir, ter sua origem de programas implementados por ONGs, por exemplo. Pode vir de programas governamentais também. Se estão realizando boas medições, eu sei que aqui no Brasil existe uma ênfase muito forte no governo monitorar e mensurar seus próprios programas. E também é uma forma crítica de onde as evidências podem ser geradas e utilizadas. Mas, no final das contas, você precisa de um tipo de mecanismo para que essa evidência seja assim, levada à atenção, seja discutida e seja um fator de decisão por aqueles que controlam as finanças e que controlam o desenho dos programas. E você necessita configurar esses mecanismos de forma bem pensada para que as evidências geradas por acadêmicos não fiquem nas prateleiras. Os incentivos para o desempenho acadêmico têm mais a ver com as publicações, sinceramente, até a minha própria instituição é o diálogo que nós estamos tendo. E eu diria que incentivar as instituições acadêmicas a pensar um pouco de forma mais aberta, mais ampla, sobre como vão incentivar o corpo docente e como eles desempenham um papel em levar as evidências para fora, ter uma forte comunicação na universidade, pode ajudar na tradução das evidências geradas, colocada numa linguagem que as pessoas possam entender de forma mais ampla, mas ter algum tipo de um caminho mais direto da geração da evidência até uma organização ou uma entidade que possa selecionar a evidência e decidir como utilizá-la. E isso é muitas vezes, quando olhamos aos tipos de estruturas que parecem ajudar no envolvimento, na escala de desenvolvimento da primeira infância, ter algum tipo de uma entidade, um comitê coordenador, por exemplo, um conselho de algum tipo, a nível nacional. Pode ser até um grupo de trabalho, um grupo de interesses que se junta acadêmicos, fundações, sociedade civil, por exemplo, participando do grupo, que podem, de forma coletiva, utilizar essa voz para defender as evidências que podem fazer uma diferença e abrirem canais para que essas evidências cheguem até os tomadores de decisão, até os formuladores de políticas. We have aqui eu queria só pedir, Gary, a gente tem pessoas aqui, muitos profissionais da área da saúde, educação, desenvolvimento social, justiça, vários estados e municípios aqui. Eu estou secretário de desenvolvimento social aqui de Alagoas, me entregou um material muito bacana aqui que eles fizeram sobre primeira infância. E eu queria que você, de alguma maneira,
fizesse uma recomendação aos profissionais, né? São as pessoas, as enfermeiras, as cuidadoras, as professoras, os médicos, os educadores, de maneira geral, os assistentes sociais, e os secretários, né? O que você poderia colocar? Eu sei que é bem ampla, mas alguma recomendação para eles em relação a esse trabalho com as famílias, né? Na sua experiência, vivendo aí em países da África e olhando, o que pode ser uma boa estratégia, principalmente para os secretários, esse trabalho integrado, né? O que você recomendaria para eles? But tasks, what would you say to them? Eu diria que, para que seja bem sucedido, precisamos de todos juntos. Conforme eu tentei enfatizar na minha palestra, que é um esforço que requer ações por vários setores, de vários setores. Pessoas com ampla variedade de habilidades, capacidades, pesquisadores, se está trabalhando por uma fundação, com convênios, se você é um formulador de políticas, decida a alocação de recursos, desenhar um projeto, um programa, se você é um trabalhador de campo, que você está no campo trabalhando com famílias, no campo, e todos nós precisamos trabalhar juntos. E eu acho que até encontros, simpósios como esses, onde as pessoas se reúnem e aprendem, se conhecem e desenvolvem uma perspectiva compartilhada sobre o que vai ser necessário para chegar ao sucesso e para proporcionar caminhos para ouvir, saber o que está dando certo, sobre quais são os casos de sucesso. E algo que eu também gostaria de destacar, que não falamos muito a respeito, eu acho que muitas vezes nós olhamos rapidamente assim o que não deu certo. Algo que eu aprendi quando eu estava na Fundação Gates é que, refletindo sobre o que não deu certo, não funcionou, de certa forma é quase tão importante ou até mais importante às vezes do que refletir sobre o que deu certo. E porque muitas vezes pode tornar os seus esforços, os seus recursos mais eficientes, mais eficazes, porque você não está tentando novamente algo que outras pessoas já viram que não dá certo. E você pode focar seus esforços melhor. Onde há descobertas a serem realizadas, aumenta a capacidade de focar naquilo que pode realmente fazer uma diferença. Então, talvez as minhas palavras seriam que todos vocês, o papel que vocês desempenham é muito importante. E, por fim, tudo tem que estar juntos, a serviço das famílias. A ideia, o objetivo é esse, que estamos ajudando, servindo as famílias, estamos proporcionando aos pais, aos cuidadores, às comunidades, para que eles proporcionem o cuidado integrado que as crianças precisam. Pensar em focar nisso. Muito obrigado, Gary. O tempo esgotou. Várias perguntas chegaram, eu queria pedir desculpa, eu não vou conseguir responder, ou quer dizer, colocar para o Gary as perguntas, mas várias falando sobre falta de recurso financeiro, né? O que a gente faz quando não tem recurso financeiro para a gente trabalhar para as famílias e trabalhar para as crianças? E realmente é uma pergunta difícil, né? Eu acho que a gente tem que trabalhar, talvez se reinventar com o que a gente tem. A gente está com uma dificuldade no Brasil, todos nós sabemos disso. PEC do teto, tem várias ações, os governos estaduais, prefeituras, muitas vezes quebradas, mas a gente tem que tentar se reinventar, trabalhar educação, assistência social, saúde, trazer o judiciário, a gente tem aqui a primeira-dama, que é uma juíza do governo do Estado, trazer o judiciário, o Ministério Público, para trabalhar juntos com o que a gente tem hoje. Eu estou vendo o Júlio aqui, prefeito, amigo nosso, trabalhar junto
com o que a gente tem, se reinventar mesmo, procurar alternativas. A gente acredita que existem formas, o Gary comentou aqui, de você buscar o material humano, né? Eu acho que é isso que vai fazer a diferença para as nossas crianças. Capacitando profissionais de diversas áreas e fazendo com que esses profissionais trabalhem juntos pela primeira infância. Eu acho que isso, a gente tem bons exemplos no Brasil. Tem Boa Vista, Petrolina, Sobral, Recife, Pernambuco, né? Alagoas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Hoje, pessoal, a gente tem vários exemplos bons no Brasil de programas de primeira infância que estão funcionando e, muitas vezes, com pouco recurso ou com recurso que já tem, mas as pessoas estão se reinventando. Então, eu acho que a gente não pode deixar esse momento de dificuldade financeira atrapalhar o grande momento que a gente tem no Brasil, que é o momento para a primeira infância. Então, eu queria agradecer, Gary, a sua presença, pedir desculpas por não conseguir abrir as perguntas aqui todas para o Gary, e desejar novamente um bom simpósio para todos nós. Obrigado.